Beleza, pessoal? Estamos ao vivo aqui, mais uma live no curso de Ciência de Relações Internacionais, me desculpa. Eu, professor Álvaro, estou aqui na companhia da Nathalie, do professor Frota, cada um da sua residência, utilizando as tecnologias que nos são permitidas, né? A gente já começa fazendo um pequeno pedido de desculpa, que o áudio pode dar uma cortada, etc e tal. Porque vocês sabem, estamos todos em casa, então todo mundo utilizando a internet, as bandas aí não estão dando conta, beleza? Mas né, a gente espera que seja o mais proveitoso possível. Nós vamos estar aqui interagindo com vocês no chat. Professor Nathalie, professor Frota, boa noite. Professor Nathalie. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? Cada um, espero que, assim como a gente, vocês também estejam na casa de vocês, assistindo essa live, utilizando esse momento aí para estudar um pouquinho, né? Para também tentar dar um pouco dessa ansiedade que toda essa situação vem gerando, para também transformar esse momento em algo um pouco mais produtivo para a gente. Então, é um prazer estar aqui. Professor Frota. Então, boa noite a todos, boa noite, professor Nathalie, boa noite também, Álvaro, para vocês que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor André, do curso de Relações Internacionais aqui da Uninter. A gente procura fazer boletins de conjuntura semanais, no qual nós procuramos, então, abordar temas da conjuntura internacional e tentar estabelecer um paralelo com o que os alunos de Relações Internacionais estão estudando, no que diz respeito às teorias, no que diz respeito aos conceitos, mas também para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, e que tem interesse em assuntos de relações internacionais, para que procure tentar entender e refletir sobre a conjuntura internacional de uma maneira um pouco mais sofisticada, de uma maneira um pouco mais conceitual. Então, o objetivo aqui desses boletins de conjuntura é procurar trazer os temas da conjuntura internacional e abrir um espaço de diálogo entre os professores que estão presentes no curso e também os alunos e demais participantes que tenham interesse em entender um pouco melhor esses temas da conjuntura internacional. E especificamente o tema dessa live, desse boletim de conjuntura, é a pandemia e as organizações internacionais. Então a gente tem lidado cotidianamente, tem também tido acesso a um volume de informações gigantesco sobre a pandemia. No entanto, de outro lado, a gente vê muitas vezes as matérias, as notícias, os comentários sobre a Organização Mundial da Saúde, que é uma organização internacional, e isso fica como uma espécie de uma dúvida para boa parte daqueles ouvintes, daqueles participantes que gostaria de entender um pouquinho melhor o que é uma organização internacional e qual é o papel dela no sistema internacional ou mesmo na governança de crises como essa crise que nós estamos tendo que enfrentar, que é o caso da pandemia do coronavírus. Então, professora Nathalie, se você puder me ajudar aqui um pouquinho nessa primeira introdução sobre o assunto, para a gente pensar um pouquinho o que são organizações internacionais, qual é o papel dela, e depois a gente aplica isso para o caso específico do Covid-19. Claro. Então, gente, acho que quem é de RI, né, já está bastante cansado, já está muito cansado de ouvir, mas é sempre importante a gente retomar e até trazendo esse tema, porque eu acho que a gente vive um momento no qual a importância desses organismos de conexão entre os estados e entre instituições, né, internas dos estados que estão vinculadas à crise que a gente está vivendo, que tudo isso se torna muito importante e que traz um pouquinho essa realidade que costuma ser tão distante do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para dentro da nossa casa, né? Porque a gente está o tempo todo ouvindo sobre a OMS, sobre as indicações da Organização Mundial da Saúde. Então, é sempre importante a gente tentar entender, então, o que são essas organizações, por que elas surgiram e por que elas são importantes, né? Porque eu acho que o princípio que a gente tem que partir, e aí a gente entende o surgimento, inclusive, da área de relações internacionais, mas também o surgimento das organizações internacionais, a gente ter a gente partir da pergunta: por que criamos as organizações internacionais? Então, porque os estados resolveram se reunir de comum acordo em instituições
que, em certa medida, né, que vão ali criar normas, sejam normas de condutas ou normas de fato, né, porque as organizações internacionais, elas são um sujeito do direito internacional público, elas são fonte do direito internacional público, né. Então, o que a gente cria? A gente tem que voltar um pouquinho na história, não vou me delongar muito, mas é importante explicar, né. A primeira organização internacional, ela vai surgir no pós-Primeira Guerra Mundial, né, que é a Liga das Nações. E essa organização ela é criada por se entender, naquele momento histórico, que uma organização internacional seria a forma mais efetiva, ou mais inteligente, ou mais racional dos estados se organizarem a fim de evitar novos conflitos. Então, o mundo viveu ali um conflito muito intenso e muito devastador do ponto de vista de vidas humanas, né, que foi uma guerra de trincheiras, ela foi uma guerra extremamente cruel, e via-se, né, muitos autores como Norman Engel, como o próprio Woodrow Wilson, dos 14 pontos de Wilson, entendiam que a criação de uma organização internacional, ela seria muito importante, ela seria um passo importante para a gente caminhar em direção a um mundo mais pacífico. Uma vez que, se a gente cria uma organização internacional de caráter global, como foi a Liga das Nações, né? Então, se a gente cria essa organização, a gente vai estabelecer ali um organismo que vai ter capacidade não só de organizar um pouco mais as relações internacionais em um ambiente no qual não há um poder supremo, né? Então, quando a gente pensa no espaço internacional, é sempre importante lembrar que, diferentemente do Estado Nacional, onde a gente vai ter ali um ordenamento jurídico, a gente vai ter polícia, a gente vai ter inúmeros elementos que ordenam a vida em sociedade, que estabelecem limites de comportamento. Então, vem lá, né, da teoria hobbesiana, né, para discutir por que a gente abre mão da nossa liberdade total, né, de ir em busca de todos os nossos desejos para conseguir, para fazer parte de um Estado, que é para garantir a nossa segurança. Diferentemente desse espaço interno, onde a gente tem esse tipo de organização, no espaço internacional, os estados são todos iguais e não existe um poder de polícia, não existe um ordenamento totalitário que é capaz, digamos, de impor sanções, de obrigar um estado a se comportar de determinada maneira. Isso faz com que a política internacional ela seja considerada como anárquica, ou seja, a anarquia do sistema internacional diz respeito a essa falta de um ordenamento jurídico, essa falta de um poder de polícia capaz de impor determinadas condutas, determinados comportamentos aos estados ou até mesmo legislação. Então, pensou-se que, ao se criar uma organização como a Liga das Nações, que precede a ONU, se criaria um espaço no qual os estados poderiam, né, discutir de forma mais, digamos, mais pacífica suas diferenças. Então, sobretudo que não só que essa organização poderia digamos, se tornar esse poder de polícia, mas que ela poderia impor esse espaço mais pacífico. Então, a gente cria as organizações internacionais tendo esse objetivo como fim. E a gente, claro, né, a gente sabe que historicamente a Liga das Nações não vai para frente, por isso que talvez muitos agora não tenham ouvido falar da Liga das Nações, né, aqueles que estudam mais sobre o tema, sobre relações internacionais, mas a gente sabe que a Liga das Nações não vai para frente porque a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem esse primeiro início de organização internacional, digamos, considerado como um fracasso. Mas, após isso, né, a gente sabe que pós-Segunda Guerra Mundial a gente vai ter a criação da ONU, e junto com a ONU foram sendo criados, né, ao longo das décadas, inúmeras outras instituições internacionais de cooperação ou de integração. Né? Então, cada vez mais a gente vê um mundo que é integrado do ponto de vista de como os estados se relacionam e que também tem uma política internacional cada vez mais ordenada. E quando a gente fala ordenada, não é dizer que ela é igual à política nacional, mas que as organizações internacionais têm um papel muito importante em estabelecer determinados padrões de condutas, regimes internacionais e até mesmo prerrogativas legais para a gente ir ordenando a política internacional e diminuindo um pouco a conflitividade desse espaço, né, do ponto de vista estatal, é claro, não é, professor? Ô, Frota, deixa eu dar boa noite primeiro, antes de você entrar aí na parte acadêmica. Então, pessoal, vocês estão vendo que às vezes é para tentar dar uma na transmissão, né? E também tem o problema das webcams, das conexões, mas acho que o que vale é o conteúdo, beleza? Então eu vou dar uns boa noites aqui para o Marco Von, né, que sempre está aqui nas nossas lives. A professora Caroline também está aqui nos acompanhando. Vanilda Valentim, que sempre está aqui presente nas nossas lives também. Claudiene Honorato também sempre está presente. Guimarães, Pós em RI, Polo Brasília.
Douglas Alves, a Suame Cordeiro, que é a mãe da Carol, né? Jonatas Cunha, queria assistir, mas como sempre deixei a Paul para o último dia. Assiste quando terminar, Jonas, não tem problema. Se quiser deixar sua pergunta aqui, beleza? Vanilda, Cladiene, o Flávio Scheffer, que é um aluno que participa bastante, ele manda bastante inbox sugerindo conteúdo para postarmos na página do Face. Então sejam todos muito bem-vindos. Marco Aurélio, boa noite. Frota, agora eu vou te devolver a palavra. Bom, muito bem, então, Álvaro. Também queria agradecer a participação desses nossos alunos, não só alunos e outros participantes que estão sempre aqui nos acompanhando, os boletins de conjuntura. Para nós é super importante essa troca entre os professores e também com os alunos, e dos alunos também com os próprios alunos. É interessante também notar isso, não é, Álvaro, que os alunos eles acabam também se relacionando entre si, né, criando elos de amizade, né, na medida do possível, a partir, então, desse acompanhamento semanal dos boletins de conjuntura. Então, aqui, dando sequência ao raciocínio, que a Nathalie procurou introduzir de uma maneira bastante sofisticada, acho que é importante chamar atenção para esse tema das organizações internacionais no cenário que nós estamos vivendo, porque existe um dilema que nós temos que enfrentar cotidianamente, que é um dilema de coordenação política. Ou seja, como nós vamos conseguir coordenar politicamente os esforços para conter essa disseminação de um vírus que se tornou uma pandemia, e ele é uma contaminação biológica que ele atinge e está atingindo todo o espaço geográfico global, e é necessário um grau de coordenação política que ele extrapola a forma como, às vezes, um Estado nacional consegue responder apenas dentro do seu território. Então, quando a gente pensa as organizações internacionais, elas têm esse papel, elas surgiram historicamente com esse papel de procurar apresentar respostas para facilitar a coordenação de soluções globais. Então, não é à toa que elas surgem com muita intensidade no pós-Primeira Guerra, que a professora Nathalie citou, mas especialmente no pós-Segunda Guerra. Então, no pós-Segunda Guerra Mundial, ela surge e não é de uma maneira fortuita, é exatamente porque os Estados nacionais e a humanidade toda viveu um período muito duro de conflito entre lideranças políticas, conflito entre ideologias de natureza distintas, conflito entre projetos geopolíticos regionais e globais também distintos, é que surge, então, um impulso histórico muito importante para a gente relembrar agora, que é esse impulso de coordenação, essa busca por uma coordenação política que ela deve ser necessariamente estabelecida nesses padrões que são padrões de cooperação internacional. Então, nós estamos vivendo hoje uma ameaça, que é uma ameaça de contaminação biológica, que ela é global, ela vai atingir a todos. Então, se nós não conseguimos coordenar as nossas ações com esse mesmo grau de integração e com essa mesma velocidade que, por exemplo, o Covid-19 ele consegue se reproduzir e ele consegue se disseminar de um organismo para o outro, nós estamos sempre atrás. É muito interessante observar, e até, infelizmente, bastante trágico observar, como que boa parte das soluções de política econômica, das soluções de política de saúde pública também dos estados, elas sempre estão e têm estado um passo atrás da velocidade de disseminação e de reprodução desse vírus. Isso significa que, isso também evidencia essa ausência mais sistemática e mais ordenada de coordenação global de uma resposta a esse vírus. Isso tanto com relação aos países do Sudeste Asiático, quanto também com relação aos países europeus, isso também atingindo agora com mais intensidade os Estados Unidos, especialmente a cidade de Nova York, e aqui a gente estando num cenário no qual daqui a 2 semanas nós vamos entrar num pico de contaminação e que nós temos projeções para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, mas especialmente para a população mais vulnerável brasileira, que são projeções muito, muito tenebrosas, né? Então, aqui entra a gente conseguir entender esse
organizações internacionais elas devem procurar representar. No entanto, não é o suficiente que as organizações internacionais elas existam. É necessário que os chefes de Estado eles também ouçam as organizações internacionais e eles também se utilizem dessas organizações internacionais como uma plataforma para o debate e para a solução de problemas. Isso tem sido feito de uma maneira muito pouco, com baixa intensidade, diante do potencial que as organizações têm e também deveriam ter. Não é mesmo, professora Nathalie? Exatamente. Eu acho que aí a gente entra no ponto, né, no grande tema de discussão das organizações internacionais. É que elas são, sim, órgãos extremamente importantes, né? Então elas são criadas diante dessa percepção de que os estados precisavam de políticas mais coordenadas, como muito bem pontuou o professor André Frota, né? E não só de políticas coordenadas, mas como também houvesse como também um cenário no qual há uma institucionalização de determinadas condutas, né? Então, que não apenas mais tratados, conferências dessem o tom de como a política internacional se sustenta e funciona, mas que a gente também passasse a institucionalizar isso. Mas aí o que acontece, que é o grande debate dentro da disciplina de relações internacionais, e que a gente sempre vai se ver, digamos, nesse dilema no qual as organizações internacionais estão, digamos, não sei se presa seria a minha palavra, mas acho que cabe, principalmente nesse momento onde a gente tem um surto de uma doença com um índice de contaminação intenso e que a gente vê cada vez mais difícil estabelecer políticas de contenção do vírus padronizadas entre os estados, né? Muito embora a atuação da OMS venha sendo bastante presente desde o início, a gente percebe que cada estado vai dando uma resposta diferente, que falta uma coordenação nas políticas e que isso tem sido prejudicial no combate a essa pandemia. O grande dilema, o grande debate é que as organizações internacionais são criadas pensando em ter esse espaço no qual a gente possa criar linhas, né, canais de diálogo, mas, para além de tudo, canais nos quais existam protocolos de atuação em determinados cenários, em determinadas condições ou em determinados momentos, né? Então, quando a gente pensa na ONU, por exemplo, né? A ONU vai ter, por exemplo, o Conselho de Segurança, e o Conselho de Segurança é responsável por decidir se vai ter ou não operação de paz. Um exemplo de como a importância do protocolo é importante. A gente vai distribuindo as responsabilidades e a gente vai estabelecendo modos de atuação para essas instituições. Mas, no entanto, o que acontece? Essas instituições, por mais importantes que sejam, elas ainda são compostas por estados soberanos, que, por mais que abram mão de certa parte de sua, não sei se soberania, mas que abram mão que se incorporam dentro dessa instituição e incorporam os seus ideais, enfim, os seus valores, por mais que exista esse processo, essa sedimentação de valores, de condutas no decorrer da integração entre Estado e organização, eles ainda são estados soberanos e essas organizações têm um poder limitado de atuação na esfera internacional, porque, em última instância, né, como diriam os realistas, em última instância, o Estado vai sempre procurar maximizar os seus ganhos, maximizar os seus interesses no espaço internacional. Então, a gente sempre vai se ver, e eu acho que esse é um momento muito importante para a gente se deparar com esse dilema, e eu não sou tão pessimista quanto, né, como muitos autores são, eu acho que eu sempre tento pensar que a gente pode, eu sempre tendo a pensar que a gente pode observar esses momentos de maior fragilidade para tentar entender como é que a gente pode modificar a atuação daqui para frente. Então, por exemplo, a gente está diante de uma pandemia e a gente está vendo que a falta de coordenação das políticas de combate dos estados tem nos custado muito caro e tem nos custado de uma forma muito, digamos, muito ingrata, né? Porque a gente não está falando apenas de uma crise econômica, como em outros momentos, em outras políticas pouco coordenadas entre os estados. A gente está falando de uma pandemia, a gente está falando de vidas que estão sendo perdidas, de pessoas que de outra maneira não precisavam estar passando pelo que estão passando. Então, diante disso, a gente tem esse momento e a gente percebe essa falta de coordenação, e eu acho que a gente precisa olhar para isso e tentar entender como é que a gente estabelece melhores protocolos e uma melhor atuação das organizações internacionais dentro de um cenário como tal. Mas aí a gente sempre vai estar diante desse dilema, né? Os estados estão, de fato, dispostos a cooperar entre si, porque eu acho que o que eu tenho observado muito durante toda essa pandemia é que os estados
eles têm olhado muito para dentro, né? E como as crises se tornam muito intensas, né? A gente viu com os Estados Unidos, em questão de uma semana, eles passaram os 100 mil de contaminados. Aliás, agora eu acho que já estão perto de 150 mil contaminados, se eu não me engano. Deixa eu dar uma conferida aqui. São 161 mil, eles passaram hoje, inclusive. Então, é uma crise muito intensa que força os estados a olhar demasiadamente para dentro e faz com que eles se esqueçam que a melhor forma de você lidar com isso nesse momento talvez seja estabelecer uma política coordenada, porque a falta de coordenação fez com que esse vírus se espalhasse para o mundo inteiro. Então, eu acho que a gente está diante desse dilema que é tão tradicional assim dentro das relações internacionais e que nos leva a, por um lado, entender a importância das organizações internacionais, observar como, de fato, elas precisavam estar sendo mais atuantes, mas, por outro lado, também tirar lições de como é que a gente pode fomentar uma atuação mais integrada dessas instituições dentro de um cenário internacional no qual os estados tendem a olhar muito para dentro, sobretudo em momentos de crise. Não é, professor? Frota, deixa eu fazer algumas perguntas aqui do pessoal Vamos lá. Internet. Hoje estamos agradecer a audiência. Hoje estamos aí, digamos, batendo recordes de audiência, né? Chegamos a bater aí 60 pessoas simultâneas. Agora temos um pouco menos. Talvez a qualidade da transmissão desmotive as pessoas, mas de qualquer maneira nós agradecemos aí os colegas sempre presentes nas nossas transmissões. Então, vamos lá, né? A Claudiene aqui compartilha uma notícia de que os Estados Unidos em Nova York vai ter um navio hospital para lidar com casos de coronavírus, né? O Douglas, uma pergunta longa, vou perguntar só o comecinho aqui, ó. A tomada de estudos, pesquisas e ações por parte da OMS são consideradas políticas? Enxergo uma polarização, sobretudo nas redes sociais, e até mesmo objeções de esquerda, ele coloca entre aspas, para as ações da OMS. E aí chegamos àquele impasse de minimizar danos que, independente da ação tomada, referente ao isolamento e à quarentena, por exemplo, irão ocorrer de qualquer forma. Ocorre, infelizmente, a subjugação da ciência por parte de grupos políticos devido a interesses econômicos. Nessa esteira, o Marco Von também faz um comentário, depois de tanta ciência e tecnologia, porque algo assim, como essa pandemia, está sendo extraordinário e sem precedentes, com tantas mortes em todas as nações que estavam despreparadas. Antes de passar para o professor Frota, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Yuval Harari. Ele é um historiador lá da Universidade de Israel, que ele coloca lá no livro dele, no Homo Sapiens, que agora o homem não tem mais preocupações, né? Não tem mais problema com a peste e com outros 3 problemas. Daí, do nada, vem essa pandemia aí e meio que derruba, digamos, o argumento do Harari dessas preocupações aí com vírus e micro-organismos, né? Então, e para terminar, a Claudiene, como vamos ter uma ação mais integrada se não temos acesso às informações em toda a totalidade? Isso realmente é muito sério, o acesso à informação e a informação, digamos, verdadeira. Mas, de qualquer maneira, Frota, a palavra é sua. Ok. Então, professora Nathalie, eu vou responder uma parte da pergunta e vou deixar o resto, você também coloca suas considerações. Então, foram 3 perguntas, e eu agradeço pelos alunos e os demais participantes, pela audiência e também por mandar as perguntas para nós, para a gente poder dialogar um pouco sobre esse assunto. Quando a gente pega especificamente o caso das mutações do coronavírus, acho que esse é um ponto bastante importante a gente conseguir entender. O coronavírus, essa não é a primeira aparição dele no sistema internacional. Ele já apareceu na sua primeira versão, o SARS número 1, que aconteceu mais ou menos nos anos 2000, e a gente está vivendo agora, em 2020, uma segunda mutação desse coronavírus, que é o Covid-19. É 19 porque é 2019, então ele é o SARS-2. Então, o processo biológico de mutação de um vírus, ele é um processo natural, um processo evolutivo que vai sempre acontecer. O que acontece é que, a partir do momento em que essa mutação e esse vírus ele passa a tomar contato com um ambiente e com um habitat no qual ele consegue se reproduzir
em larga escala, e aí que está o problema, e aí que está o dilema do ponto de vista de como a gente também conseguir controlar e evitar novas pandemias que vão ainda surgir no futuro. Então, o Covid-19, ele certamente, pensando que a gente passe por esse processo com o mínimo de trauma possível, que é muito difícil de acontecer, mas pensando lá na frente, ele certamente deve servir para que a gente passe a ter protocolos fitossanitários muito mais rígidos com relação, por exemplo, ao próprio tráfico de animais silvestres, o tráfico ilegal de animais silvestres. Boa parte das zoonoses que nós temos contato, eles estão atrelados a essas práticas que estão vinculadas a essas redes de tráfico de animais silvestres e que retiram, então, animais que têm determinadas espécies, determinados tipos de vírus que estão contidos e reclusos no determinado habitat dentro do ambiente relativamente controlado e colocam ele numa cadeia de disseminação que se torna uma cadeia praticamente global. Então é bastante interessante também notar a trajetória geográfica do vírus, que a gente observa por onde que ele passa mais rapidamente. E ele certamente ele transita pelas principais metrópoles globais com mais velocidade. Então começa na China, começa nesse wet market na cidade de Wuhan, e dali ele passa para as principais cidades chinesas, depois passa para o Sudeste Asiático e progressivamente ele passa para o continente europeu, do continente europeu, das principais cidades europeias, ele depois passa agora para os Estados Unidos e agora ele está vindo para a América Latina. Então a gente tem uma trajetória geográfica do vírus, uma trajetória reprodutiva do vírus, que nos mostra duas coisas fundamentais. Uma, em primeiro lugar, que esse organismo encontrou um espaço de reprodução muito acentuado, o que demonstra, então, que a estratégia adaptativa dele, enquanto um ser biológico, se tornou mais eficiente, e o ambiente permitiu as condições dele conseguir se reproduzir, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, mostra a estrutura dessa cadeia de relações, tanto do tráfico de pessoas, da circulação, no caso de pessoas, quanto também da circulação de mercadorias. E é por isso que ele faz esse trajeto. Então, quanto maior é o grau de interdependência que nós vamos ter, nós temos, e também vamos ter daqui para frente cada vez mais também isso pode fazer com que as nossas relações elas se tornem vulneráveis a uma crise que aconteça num determinado espaço, numa ponta do planeta, para ela se disseminar para outra ponta. Quanto mais nós estamos interdependentes, e quanto mais isso também vai significando, eventualmente, um grau de vulnerabilidade das nossas relações, quanto mais isso vai significando também dependência com relação ao que acontece nesses outros lugares, mais nós vamos estar suscetíveis. Isso é uma característica e também a definição de globalização. Ela implica esse grau de interdependência no qual o impacto de uma ação em um determinado ponto dessa rede, ele tem efeitos sistêmicos para o restante da rede como um todo. Essa noção de efeitos sistêmicos é muito importante. E é muito difícil a gente passar a evitar estar submetido a esses efeitos sistêmicos de uma pandemia ou, por exemplo, de uma crise de natureza econômica, como vai vir depois da pandemia. A gente só consegue responder a isso com coordenação. E essa coordenação política, ela não vai acontecer se nós ficarmos entrincheirados nas nossas posições enquanto Estado Nacional ou enquanto liderança política. A gente precisa dialogar e traçar estratégias conjuntas. Elas certamente são mais eficientes no combate a esse tipo de pandemia ou depois a própria crise econômica que vai vir na sequência. Professora Nathalie. Não, certamente. Nathalie, deixa eu te interromper, só para colocar uma pergunta aqui do Vladimir Guzmán, que vai no caminho aí do professor Frota. Uhum. A atitude individualizada dos governadores, somados à grande manipulação de informação e o legislativo e o judiciário entrando em complô contra o presidente da República, não coloca em xeque a governança? Perguntinha pesada, hein? Bem dificinho. Mas, enfim, vamos ver aí se eu consigo responder. Eu acho que, primeiro, fazendo um adendo aqui com relação ao que o professor Frota vinha colocando, eu acho que é muito importante a gente pensar no que toca à informação, que talvez uma das maiores importâncias das organizações internacionais, uma das funções mais proeminentes delas dentro do espaço global, é justamente porque elas são essas instituições
que podem produzir conhecimento. E quando eu falo produzir o conhecimento, não estou dizendo que elas inventam coisas, mas estou dizendo que, por exemplo, quando a gente pensa no sistema ONU, a gente vai ter ali vários braços, várias organizações internacionais que trabalham de modo a tentar entender e compreender a realidade do mundo que nos cerca, desde os grandes centros até, por exemplo, a periferia, né? Então, a OMS, ela é uma organização muito importante, sobretudo no que toca a esse elemento, né? A produção de conhecimento e a produção de um espaço no qual a gente possa dialogar enquanto nações sobre as questões da saúde, no que toca desde o nosso dia a dia, né? As questões sanitárias, os países com mais deficiências, os países mais precários, até quando a gente está diante de uma pandemia, ela é com certeza a organização que tem essa responsabilidade de produzir o conhecimento mais idôneo e mais fiel. É claro que sempre vai ter dificuldade todas as informações diante de uma pandemia a nível global serem totalmente fiéis. Como a gente sabe, por exemplo, a subnotificação tem sido utilizada como estratégia por muitos governos para tentar conter os efeitos negativos à economia, né? A gente vê, por exemplo, se levanta muito a questão não só no Brasil, mas também na Rússia, né? Então, se esse fato de que existem tantos poucos casos na Rússia, mesmo ela estando tão próxima a dois epicentros, né, muito fortes, então a Europa e a China, se isso de fato seria real, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu estava dizendo antes, as organizações internacionais, elas são compostas por estados. Então, parte dessa informação sobre a pandemia, que é propagada por essa organização, vai depender também de ações coordenadas e de uma responsabilidade dos estados em repassar informações corretas e também da própria capacidade daquele estado em testar a sua população. É algo que vem, por exemplo, sendo levantado sobre a África, né? Sobre o que a gente pode esperar do coronavírus na África, quando a gente tem governos em situação humanitária já tão precarizada, né? Como é que a gente pode esperar que tenha um teste, informações fiéis, de fato, que vem acontecendo da doença? Então, acho que é bem importante a gente ter isso em mente, que as organizações internacionais, elas não são verdade absoluta, mas elas são, sim, um espaço de difusão de conhecimento, e que esse conhecimento, ele é relevante, sobretudo, em momentos como o atual. Com relação à governança, acho que essa é uma pergunta bastante delicada, e bastante interessante do ponto de vista para a gente pensar até mesmo a própria organização institucional do Estado, né? Então, a gente tem um Estado no qual o presidente da República tem, digamos, onde a União, representada pelo Poder Executivo, pelo presidente da República, tem poderes, digamos, mais alargados do que os estados da federação. Então, diferentemente, por exemplo, do federalismo norte-americano, onde os estados possuem uma maior autonomia, né? No Brasil, a gente tem esse histórico político no qual os estados possuem, digamos, eles têm uma atuação mais pautada pelo governo federal. Então, o que eu acho que a gente vem observando, sobretudo aqui no Brasil, é que, de fato, os governadores têm tomado um pouco mais à frente no que toca a questão do combate à pandemia, e a gente tem o governo federal defendendo uma atuação mais voltada para a defesa da estabilidade econômica do país. Com relação à governança do Brasil, eu não encaro por esse lado. Talvez eu acho que reflexões que eu tenho tido observando as dinâmicas locais, então eu acho que o local é muito importante, a gente tem que olhar para o local, a gente tem que olhar porque São Paulo é um estado que toma frente no combate à pandemia, porque São Paulo é o estado mais acometido pela epidemia do coronavírus atualmente, né? Então, a gente tem que olhar para o local. Eu acho que talvez o que a gente tem observado é que talvez o que a gente precisa pensar no Brasil é se a gente não poderia estabelecer uma forma de organização no qual os estados tivessem maior autonomia. Claro que não, eu não estou falando de separatismo, eu estou falando de uma maior autonomia para que os estados persigam políticas que, de fato, reflitam as suas necessidades locais. Então, porque eu acho que essa é a dificuldade, talvez, de se pensar no coronavírus num estado do tamanho do estado brasileiro. A gente está falando de muitos estados e de necessidades diferentes no combate a essa doença, como é os Estados Unidos. Mas a gente não pode esquecer ainda que a gente é um único estado e que se a gente não conseguir ir coibindo, né, por meio de políticas coordenadas entre o governo federal e o governo do estado e dirimindo, digamos, achatando a curva, como a gente vem ouvindo falar sem parar, nesses estados mais acometidos, é muito provável que outros estados da federação venham a ser atingidos de forma que não precisariam ser, caso fossem tomadas medidas mais
mais sérias. Mas eu acredito que a questão agora, de fato, é tentar promover um diálogo e uma coordenação maior entre executivo e governadores. E eu acho que, sobretudo, talvez o que seria muito relevante é que, de fato, as informações que são repassadas pelo OMS fossem levadas em consideração no momento de se adotar políticas, né? A gente está aqui discutindo sobre a importância das organizações internacionais e a gente está diante de uma organização internacional que é especializada, a gente tem organizações internacionais quase de nicho, né? Que são especializadas em determinados temas, e ela é especializada em discutir a saúde no mundo. E, para além de tudo, a gente está diante de possibilidade de crise humanitária, e crises humanitárias não são bonitas. Então, eu acho que tudo que for possível para ser feito para que se evite a se chegar a um grau mais delicado dessa pandemia, eu acho que é muito importante que a gente tome isso em conta. Eu acho que ouvir a OMS, talvez procurar organismos internacionais que são responsáveis por políticas humanitárias, em certa medida, para tentar ouvi-los também, para tentar entender como muitas ações já são feitas em outros cenários. Eu não gosto da comparação da pandemia com a guerra, não acho que a gente está falando de coisas parecidas. Eu já vi muitos, os estados estão falando, os governos, né? Nós estamos em guerra, a gente está em guerra. Eu não gosto muito dessa comparação, porque eu acho que a gente está falando de coisas muito distintas. Uma pandemia é um ser microscópico que a gente não vê e que, enfim, é muito difícil de controlar e que eu acho que não se compara com um exército ali no horizonte, acho que as políticas são diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem organismos que atuam em determinadas circunstâncias, em determinados cenários, que possuem muito conhecimento técnico, logístico, e até mesmo social de como lidar com essas situações, e a gente precisa ouvir essas organizações, seja o OMS, ou seja organizações que trabalham com a questão humanitária, para pensar nessas populações que vão ser mais atingidas, seja pela doença, seja pela falta de dinheiro, a falta de trabalho, porque a gente está numa situação muito, muito delicada. Então, acho que a coordenação e talvez a consideração desse conhecimento acumulado, a gente já tem ali tantos meses de pandemia, é muito relevante nesse momento. Mais perguntas, Álvaro? Olha, vamos lá. Né, a Claudiane faz um comentário de que no Catar está controlado, né? Pergunta o que a Acnur e a Cruz Vermelha podem fazer sobre essa situação do coronavírus, mas nós também já temos aí 37 minutos de live, então eu vou dar aí 2 minutinhos para cada um de vocês para fazer o wrap-up, fazer o fechamento aí, agradecer o pessoal. Antes de devolver para vocês, tem muita gente que está assistindo a live pela página do Grupo Ninter, que eles estão aí compartilhando a nossa live de hoje. Então, agradecer vocês que estão acessando, né, avisar que toda segunda-feira nós temos a live aqui na página de Relações Internacionais e nas quintas-feiras no curso de Ciência Política. Agora, vai lá, Frota. Então, eu queria agradecer imensamente a participação dos alunos e também de outros interessados que puderam ter contato aqui com esse nosso espaço de debate, de ideias sobre a conjuntura internacional. Queria convidá-los, vocês, sempre que puderem, participar aqui conosco, debater conosco, sejam alunos, sejam, então, demais interessados, para a gente poder dialogar e estabelecer e tentar romper essas barreiras em que a distância aparentemente poderia nos estabelecer. Vamos aproveitar, então, esse momento, na medida do possível, de isolamento que a gente está estabelecido em termos físicos, no sentido mais concreto do termo, mas aproveitar, então, esses espaços de interlocução que nós vamos criando aqui pelas nossas redes sociais e tentar fortalecer, então, esses canais de diálogo e reflexão sobre a conjuntura internacional. Então, eu queria realmente reconvidá-los e agradecer imensamente a participação de todos vocês. Então tá, gente. Eu queria também agradecer a todo mundo pela participação. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu adoro, eu acho super importante ouvir um pouquinho o que as outras pessoas também estão pensando. Eu acho que nesse momento em que a gente está todo mundo em casa, né, recolhido, é mais legal ainda ter essa oportunidade de estar conversando com vocês, ouvir um pouquinho sobre suas impressões sobre esse momento. No mais, assim, eu acho que é por aí. A gente precisa ir observando e acho que tomando todos os cuidados
E eu espero que, de fato, a gente consiga dar uma resposta enquanto sociedade, não só brasileira, mas pensando no mundo como um todo, porque a gente, existem vários países muito mais precarizados que ainda podem vir a enfrentar esse tipo de pandemia, que a gente consiga dar uma resposta, né, enquanto sociedade, enquanto instituições, e que a gente consiga dirimir os danos do que a gente vai passar por aí ao longo desse ano, né, infelizmente. Então, beleza. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Frota. Obrigado, toda a audiência. Coloquei agora um corte de tela que aparece, fica mais amplo para a gente poder dar um tchau para os alunos, agradecer a participação deles. E nos vemos quinta em Ciência Política ou segunda-feira que vem em Relações Internacionais. Beleza, pessoal? Obrigado. Tchau, galera.